E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso e estamos voltando para mais uma aula e vamos seguir aí hoje com a 16ª aula da nossa sequência aí, da nossa saga de entendimento e da formatação de um trabalho conforme as normas da ABNT, seguindo a NBR 14724, que dita as normas para os trabalhos acadêmicos, ok? Então nós estamos hoje na 16ª aula e vamos indo aí analisando ponto a ponto, lembrando que aqui na descrição do vídeo existe o modelo para que você possa fazer o download e acessar e acompanhar, enfim, já ir digitando o teu trabalho, ok? Esse modelo ele não é meu, é um modelo que foi disponibilizado pela USP e por que não a gente não utilizar um trabalho que já está pronto, vamos dizer assim, né? Então, a gente pega lá e aí nós fizemos o quê? Nós promovemos o entendimento daquela formatação. O que está lá no trabalho, a formatação, e aí nós vamos lá na NBR responsável, na norma da BNT, e fazemos essa confrontação. Então, vamos lá. Hoje é dia de falar, na aula passada nós falamos sobre o sumário, que é o último elemento pré-textual. Como assim, Celso? Se você não olhou as aulas anteriores, lembrando que tem mais 15 que antecederam a essa. Então, olha só. Existe a parte externa do teu trabalho e os elementos pré-textuais, que estão aqui. Certo? Então, só para que fique claro, para que a gente não cite termos que você não conhece. Dúvidas maiores, volte nas aulas anteriores e observe, ok? Então, o que são os elementos textuais? O elemento textual é quando justamente inicia o teu trabalho. Então é a partir daqui que a tua pesquisa, o desenvolvimento, onde você vai colocar os dados ou as informações. E aí se for uma tese, se for uma dissertação, se for uma monografia, TCC, enfim. Toda essa parte de trabalho acadêmico. Então, a partir daí que começa os elementos textuais. Então, por exemplo, a introdução é o primeiro elemento textual do teu trabalho. Ok? Então, o texto é composto de uma parte introdutória, que apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração. O desenvolvimento, que detalha a pesquisa ou estudo realizado, e uma parte conclusiva. Ou seja, o teu trabalho vai ter lá a introdução, e aí depois vai ter o desenvolvimento do teu trabalho, e no fim um último capítulo de conclusão. Então a introdução, por exemplo, é um capítulo, o desenvolvimento pode ter 2, 3, 4 capítulos, e também os subcapítulos, né, as subseções, enfim, as seções secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias. Se você não tem ideia do que eu estou falando, volta na aula anterior que já a gente dá uma explicada mais sobre isso. Eu quero também não voltar tanto assim, para quem está seguindo aí a sequência de vídeos não ficar vendo muita coisa repetida, ok? Então é isso, então a parte teórica é onde você vai efetivamente colocar aí a tua pesquisa, o que você desenvolveu e o que você tem que dizer para o teu professor, para o teu público, enfim, ok? Então vamos olhar aí o nosso modelo. Ó, no nosso modelo aqui, olha só. Lembrando que se essa é a tua primeira aula, tudo que está em azul você remove, são apenas comentários para te auxiliar na confecção do teu trabalho. Olha só, os títulos de sessões ficam a critério do autor, por exemplo, 1. Introdução, 2. Revisão bibliográfica, 3. Metodologia, 4. Trabalho de campo, 5. Qualquer coisa que você coloque. E o último, por exemplo, a conclusão. Ok? Observando que título da seção primária. E aqui seria, por exemplo, você segue ali e digita o teu trabalho. Ou pega e cola o texto referente ao teu trabalho. Ok? Se você já digitou. Isso, se você está assistindo pela primeira vez, nós vamos agora, ao terminar toda essa sequência explicando as normas, eu vou pegar um trabalho meu e vamos fazer uma formatação dele. Ok? Aqui está bem desenhado a questão que eu comentei na aula passada da hierarquia dos capítulos, tá? E das seções. Isso aqui, né, se você ler a norma técnica, não vai chamar de capítulo, vai chamar de seção. Então aqui é uma seção primária, é o título principal do teu trabalho. Então aqui, por exemplo, você colocaria a introdução e digitaria tudo o que você precisasse e, se necessário,
utilizaria as seções secundária, terciária, quaternária, até o máximo a quinária, ok? Lembrando que, como está aqui, o ideal é que você faça no seu trabalho. Ideal, altamente recomendado, tá? Então, olha só, cada subseção, ó, uma seção aqui, outras seções, 1.1, por exemplo, cada uma delas tem uma tipografia, ou seja, uma forma de escrita diferenciada. Por que isso? Isso é uma determinação da NBR responsável pela montagem de índice, se eu não me engano. Tá? Aqui não estou lembrado de cabeça, mas nas aulas anteriores eu explico. Tá? Então, esse aqui é um capítulo onde ele pode se subdividir entre várias páginas e vários assuntos, onde tem subassuntos. Então, quando for um subassunto, 1.1, né? Eu usei o exemplo na aula passada, por exemplo, se você estivesse falando sobre a antiguidade. Então, aqui você colocaria a antiguidade no mundo. Aí você descreveria um pouco sobre, de forma geral, a antiguidade no mundo. 1.1, a antiguidade nas Américas. E aí você discorreria sobre as antiguidades nas Américas. Mas aí dentro das Américas, vamos supor que você desejaria colocar a antiguidade de um país específico das Américas. Ou, por exemplo, América do Sul. Então você colocaria lá 1.1.1, antiguidade na América do Sul. E aí dentro da América do Sul você quer colocar sobre a antiguidade do México, lá dos astecas, enfim, maias, toda aquela região lá que pega a América Central ali. Aí você colocaria 1.1.1.1, ou seja, você vai adentrando em seções conforme a especificidade do assunto. Ok? Espero que fique claro, mas a gente vai ver isso mais na prática depois, tá? Aqui é a parte, vamos dizer assim, teórica. Terminou isso, vai para o capítulo 2, por exemplo, desenvolvimento do teu trabalho. Aqui você fez uma introdução. Como está dito aqui, por exemplo, a introdução. A parte 2 você faz a revisão teórica, bibliográfica do teu trabalho. Então aqui você vai citar os autores da área, enfim. E da mesma forma você vai indentando. Lembrando que aqui é importantíssimo essa informação. Importantíssimo, melhor dizendo. Cada sessão primária deve ser iniciada em nova folha. Como assim, Celso? Quando você terminou lá, por exemplo, de digitar a tua sessão quinária, ou foi só até terciária, ou nem teve nenhuma dessas, foi direto o texto, todas as sessões primárias são os capítulos. Então, nos livros ou em artigos, os capítulos. Então, cada capítulo inicia numa página individual, ok? E aí segue nas subseções normalmente, tá? Tudo certo. Ok? Então, isso é o que eu tinha para falar. Nós vamos falar mais sobre a formatação e sobre tudo isso que a gente está seguindo esta estrutura, ok? Então, olha só, os elementos textuais é isso. Na próxima aula a gente inicia a visão e a apresentação dos elementos pós-textuais, ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que se você tem pressa, se você não tem tempo, se você precisa de alguém que faça esse trabalho por ti, porque você está consumido apenas com o desenvolvimento do seu trabalho, manda um e-mail ou um WhatsApp ou um SMS para mim nesse número de telefone e e-mail que está aparecendo aí para ti na tela, que eu posso fazer um orçamento para ti da formatação do teu trabalho, ok? E também se você precisar de alguma confecção de uma planilha, algum documento personalizado aí para a tua empresa, enfim, e não tem grana aí para colocar num sistema pronto, vamos dizer assim, também podemos entrar em contato aí, porque eu sou um programador VBA, ok? Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.